Olá, vamos falar um pouquinho de derivada implícita. Bom, lembrando que a derivada implícita é uma função em y, na variável x, ou no argumento, na grandeza x, tá? Que ela está escondidinha dentro de uma equação. xy igual a zero. Então, aqui está a minha função, que eu não conheço, tá? Mas eu sei que minha função é y, minha função é x, minha variável é x. Então, eu preciso, em vez de eu extrair a minha função aqui dentro, que muitas vezes é difícil, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar ela de forma implícita, tá? Então, mas vamos ver o que acontece. Se eu tiver essa equaçãozinha aqui, ó, mais y ao quadrado igual a 1, então aqui eu tenho uma equação, tá? Que descreve uma função y em x. Como que é essa função aqui dentro? Que ela está descrita aqui dentro. Então, eu vou isolar meu y. Então, eu vou fazer passo a passo, vai ficar y ao quadrado igual a 1. Esse x ao quadrado, ele vem para cá com o sinal negativo. Como eu tenho uma raiz, eu tenho um quadrado aqui, eu vou elevar a raiz quadrada para assumir como meu quadrado. Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, eu tenho duas equações de forma implícita dentro dessa equação. Por quê? Porque eu tenho uma equação da circunferência. Essa daqui é uma equação da circunferência. Tá? De centro 0 e raio 1. Então, aqui, se eu for pensar graficamente, eu tenho uma equação, uma circunferência de centro 0 e raio 1. Então, se eu pensar no sinal positivo, eu vou ter essa parte da minha circunferência. Então, aqui eu tenho y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E se eu for pegar o sinal negativo, vai estar aqui, ó. Esse pedacinho de baixo aqui, ó. Então, eu tenho essa parte da circunferência, que é y igual a menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Considerando o sinal positivo e negativo, eu tenho a circunferência num todo. Bom, mas não preciso, isso aqui é só para a gente lembrar o que é uma função, que ela está de forma implícita dentro de uma equação. Mas se eu pegar uma função que nem sempre é tão simples assim para eu estar achando minha função, eu vou derivar ela de forma desconhecida, tá? Que é a maneira implícita. Então, vamos pegar, se eu tiver x, y ao quadrado mais 3x menos y, igual a x menos 1. Aqui eu tenho uma equação. Eu tenho y ao quadrado e y. Para eu estar resolvendo essa equação, eu vou precisar resolver uma equação de segundo grau em y. Então, já começa a dificultar. Mas, para eu derivar, o que eu preciso lembrar? O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho um produto. Então, eu vou usar a regra do produto para derivar. Aqui eu tenho só a variável, então eu não vou usar a propriedade, eu vou usar direto. Aqui eu não tenho só y, eu faço uma derivada direta. Aqui também, x menos 1 é uma derivada direta. Não preciso usar propriedade nenhuma. Aqui eu tenho y ao quadrado, então eu tenho uma função composta. Função composta, eu vou usar a regra da cadeia. Tá? Então, é isso que eu preciso estar sabendo, identificar no meu exercício, ou na minha equação, tá? Esses pequenos detalhes para estar fazendo. Bom, aí você vem falar para mim assim, poxa, professora, mas eu não consigo identificar que isso daqui é uma função composta. Imagina que você tenha, só para a gente poder identificar, tem 2x mais 3 elevado a 4, por exemplo, tá? E eu vou fazer isso daqui, eu vou derivar. Então, para eu derivar, eu vou estar pensando que eu vou
descer meu expoente, tá? Então, vai ficar 4. Vou conservar o que tá aqui dentro, porque a minha função é composta. 2x mais 3. Vou subtrair 1 do expoente, então vai ficar 4 menos 1. E vou multiplicar pela derivada da minha função, 2x mais 3. Então, aqui vai ficar 4, que multiplica 2x mais 3 elevado a 3, vezes essa derivada, que é 2. Imagina se eu chamar isso daqui, ó, se eu enxergar isso daqui, ó, e vou derivar. Então, aqui eu tenho y, aqui eu tenho a derivada de y. Que y a 4, retomo 4. Vou conservar meu y, vou subtrair 1, vou multiplicar pelo y derivada, que vai me dar esse resultado. Então, vou pensar aqui, ó, 4, vou fazer 4 menos 1, vou conservar minha função, vezes a derivada da minha função. Então, vai ficar 4, y a terceira, vezes y'.